Queridos, seguindo a série que nós estamos tratando este mês, que é Eis-me Aqui, hoje nós vamos ver talvez um dos primeiros chamados. Para mim, o primeiro chamado está em Adão. O primeiro chamado está em Adão, mas como povo de Deus, o primeiro chamado está em Abraão. Então abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós que estudamos a palavra de Deus, reconhecemos que o povo de Deus não começa com Adão e Eva. A humanidade começa com Adão e Eva. Mas houve uma ruptura, que a Bíblia chama de pecado, ou a queda da humanidade. A história do povo de Deus, ela começa com Abraão. Nós temos lá Adão, Eva, Enoque, Noé, mas até ali não havia um chamado, não havia um povo escolhido por Deus, ou criado por Deus, preparado por Deus, para que seguisse Javé, o Deus eterno. Então somente após Abraão, ou a partir de Abraão, é que um povo se forma, e uma nação que serve a Deus se forma, um Deus monoteísta. Aliás, um dos grandes diferenciais da religião hebraica era o monoteísmo. Existe um único Deus, Yahvé, ou Javé é o seu nome. Por isso Abraão foi considerado o pai da fé, o primeiro, porque ele foi o primeiro chamado por Deus para fazer essa caminhada com Deus. Tanto é que hoje nós somos considerados filhos de Abraão. Os que creem, os filhos da fé, hoje são chamados também de filhos de Abraão, mesmo não tendo a mesma etnia, a mesma raça, a mesma origem dos hebreus. Portanto, o chamado de Abraão tem muito a ver com você. O chamado de Abraão tem muito a ver comigo. O chamado que Deus fez para Abraão segui-lo é o mesmo chamado que Deus faz para mim e para você. Quando a Bíblia diz aqui, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai.
Aqui Deus está chamando Abraão para ser o seu Deus. Portanto, o chamado de Abraão, que na verdade é um chamado de um povo e de uma nação, era para adorar a Deus. Naquele tempo não havia uma religião, como já disse, monoteísta. Mas quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela, em outras palavras, Deus está dizendo, eu quero você somente para mim. Eu quero que você me conheça e sirva somente a mim. Abrão, Deus ainda não havia mudado o nome dele. Eu quero ser o seu Deus. Portanto, lá em Gênesis 17, Deus volta novamente para Abraão e diz, anda na minha presença e seja perfeito. O chamado que Deus tem para mim, queridos, e para você, para nós como igreja, como cristãos, tem a ver com duas coisas. Tem a ver com prioridade e tem a ver com fidelidade. Deus não aceita outros deuses concorrendo com Ele. Por isso, mesmo depois de Abraão, centenas de anos depois, Deus transmite a lei ao povo de Deus, a Moisés. E o primeiro mandamento, o mais importante, não terás outros deuses diante de mim. E a questão não é tão simples quanto parece. Parece que é meio óbvio para nós, brasileiros, cristãos, um país cristão. Mas nós não pensamos como pensavam os povos na época de Abraão. Eram povos nômades. Nós não pensamos como eles eram politeístas. Nós não pensamos como os gregos, que eram politeístas. Nós não pensamos como os romanos, na época de Jesus, que eram politeístas. Nós não pensamos como os hindus, que são mega politeístas, tem milhões de deuses na Índia, milhares. Nós não somos um povo de muitos deuses. Mas a questão não é nominar os deuses, ou acreditar em vários deuses. A questão maior que está em foco aqui nesta noite, que eu quero transmitir a você, é colocar Deus antes de todas as coisas. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele deixa para trás a sua família e a sua terra. Tudo que era mais importante para Abraão foi deixado para trás. Lembram-se das palavras de Jesus? Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A resposta que Deus quer de mim e de você nesta noite é: eis-me aqui, Senhor, para adorar somente ao Senhor. Só a Deus toda a glória. Princípio da reforma protestante. Eis-me aqui, Senhor, para ser teu. Eis-me aqui, Senhor, eu quero deixar os meus falsos deuses para trás e ser tão somente do Senhor. O chamado de Deus, ou o chamado de Cristo para você e para mim, tem o caráter da exclusividade. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. E eles não precisam ter nomes de deuses para que sejam senhores da nossa vida. Há muitas coisas que nos escravizam hoje. Há muitas coisas que nós damos o nosso sangue, o nosso foco, a nossa prioridade. Há muitas coisas que desviam o olhar principal do nosso Senhor Jesus Cristo. E o chamado de Deus para nós nesta noite é: adore somente a mim. Quando
Deus diz para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. No versículo 4 diz que de fato Abraão foi. Ele partiu como lhe ordenara o Senhor. O chamado do povo de Deus tem uma outra característica. É um chamado para a obediência. Talvez quando a gente olha o texto de frente para trás, nós não tenhamos ideia. Hoje, para qualquer lugar que você vá, tem uma estrutura, tem uma polis, tem uma cidade. E toda cidade tem um prefeito. Toda cidade tem, a maioria, pelo menos um centro de saúde. Toda cidade tem água. Toda cidade tem energia. Tem uma estrutura. Mas Abraão deu um tiro no escuro. Ele simplesmente obedeceu. Abraão vai e deixa a segurança de sua família, a segurança de estar debaixo do guarda-chuva do seu pai, da proteção dos seus tios, da sua família maior, a familiaridade com a sua terra, e ele sai andando, sem saber exatamente para onde devia ir. Que loucura! Tanto esta obediência de Abraão foi exaltada, que em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, a Bíblia diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Conosco não é diferente, porque Deus exige de nós, queridos, lealdade. Lealdade. E porque Deus exige lealdade de nós, obediência, não é para menos, porque Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso mantenedor, aquele que cuida de nós. Tudo que temos, somos e fazemos vem das mãos dele. Além do mais, ele nos salvou, ele nos deu o seu Filho, ele nos ama, e a nossa vida está totalmente nas mãos de Deus. Eu não posso jamais dar um passo sem teu auxílio, diz um hino do nosso cenário, e é verdade. Eu não posso dizer mais uma palavra, se Deus assim não permitir. Talvez um dos maiores pecados do povo de Deus hoje e sempre, né? Seja o fato de não ter uma fidelidade inquestionável a Deus. Principalmente em nossas épocas, onde a Bíblia, ela está sendo relativizada, onde ela está sendo deixada de lado, abandonada. Nós vivemos numa cultura hoje, a gente poderia dizer que é uma cultura do selfie, de si mesmo, uma cultura de si mesmo, uma cultura que privilegia o eu, em detrimento da vontade de Deus. Nós vivemos hoje dias de uma cultura que diz: o importante é ser feliz. Peraí, né? Independente se fere ou não fere os princípios da palavra de Deus. No fundo, nós reproduzimos a mesma falha do nosso primeiro representante, chamado Adão. Você já se perguntou por que Adão pecou? Pensa um pouquinho, qual foi o primeiro pecado do mundo? Talvez você tenha pensado: Adão, quando a serpente falou que ele seria Deus, então ele quis ser grande. Então foi a sua presunção, foi a sua soberba, foi o seu orgulho, foi o seu desejo de ser grande. Não, querido. O pecado primeiro do mundo e o último vai ser esse: a incredulidade.
A incredulidade é a blasfêmia contra o Espírito Santo, um único pecado que não tem perdão. Ele não creu, por isso ele pecou. Porque Deus havia falado antes para ele, antes da serpente: no dia que você comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ele não creu, por isso ele comeu. Fé e obediência são irmãs. Fé e obediência andam juntas. Abraão creu, por isso obedeceu. Por isso a Bíblia cunhou aquela famosa expressão: o justo viverá pela fé. Você e eu, nós somos desafiados constantemente a crer. Primeiro porque Deus nunca apareceu para nós. Apareceu aqui, à sua frente, na minha frente. A ciência, a igreja nunca provou cientificamente a existência de Deus. Em segundo lugar, porque Deus exige que nós confiemos nas coisas que estão por vir, mesmo que nós não a vejamos. Jesus ressaltou essa qualidade da fé. Ele disse para Tomé: Tomé, felizes os que não viram, mas creram. Pastor, então a vida com Jesus é um tiro no escuro? Sim e não. De certa forma sim, de certa forma não. De certa forma sim, porque nós não vivemos na época que Jesus viveu, e até hoje Jesus não apareceu para nós, pelo menos para mim não. Já falou comigo, mas não apareceu. Eu nunca peguei Jesus. Eu nunca fiz como Tomé, palpando as suas mãos. Agora, veja que coisa estupenda. O apóstolo Pedro foi testemunha ocular de Jesus. E ele diz lá, numa de suas cartas, se referindo a Jesus, ele diz assim: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Quando nós cremos, nós experimentamos uma alegria que não se transmite em palavras, uma alegria indizível e cheia de glória, cheia da presença poderosa de Deus. É algo sobrenatural, é algo que não dá para explicar, mas dá para sentir, dá para experimentar, não dá para explicar, mas é algo magnífico e é algo real. Real. Olhe para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou dizendo para mim também. Deus não quer a minha religiosidade. Deus não quer de mim ritos religiosos. Deus não quer para mim uma sequência exatamente de serviços religiosos. Deus quer de mim obediência. Deus quer de você obediência. É a obediência que agrada a Deus. Deus não quer sacrifício, holocausto. Deus quer obediência. A obediência a Deus é o caminho da felicidade. O caminho bíblico da felicidade é a obediência. O caminho da verdadeira realização espiritual é o caminho da obediência. Há vários textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas, por exemplo, Deuteronômio diz assim: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite.
darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua obediência, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o contrário também é verdadeiro, porque o caminho da desobediência é o caminho das desgraças, e o caminho dos infortúnios. Então o chamado de Deus nesta noite para você e para mim é: a minha vida, ela está no eixo da vontade de Deus. A minha vida está dentro da vontade de Deus. Eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio, olhando para Abraão. Mas o chamado de Abraão também vai além disso. Vai além disso. Além de chamá-lo para uma obediência, para ser o seu Deus, para o adorar, para o servir. Deus disse a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. O chamado de Deus é para abençoar. De fato, Deus fez de Abraão uma grande nação espalhada pelo mundo todo, através de um filho, apenas de um filho, Isaque. Os israelitas e judeus, eles estão espalhados hoje por todo o canto do planeta, e de fato eles são um povo próspero. Portanto, o chamado de Deus para você tem a ver com bênção. E quando Deus diz que Abraão, que ele falar dele uma grande nação, Deus não está dizendo que faria de Abraão tão somente uma grande nação de descendentes. Deus está dizendo em tudo. Ele multiplicará a descendência, Deus multiplicará a riqueza, a prosperidade, a paz, a harmonia familiar, a shalom. O apóstolo Paulo nos diz no início de Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Percebe que é o mesmo chamado de Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Queridos, nós somos muito abençoados. Nós somos muito abençoados. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você é mais que vencedor, mais que vencedora. Por você? Não. Por causa de Jesus e do que Jesus fez na cruz. Nós fomos reconciliados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Nós fomos aproximados de Deus pela morte, pela ressurreição de Cristo. As portas do céu foram escancaradas para nós. Lembra quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não havia mais nenhuma separação entre nós e Deus. Por meio de Cristo nós fomos adotados por Deus. De simples criaturas que todo ser humano é, nós somos adotados, nos tornamos filhos de Deus. E esse Pai amado, Ele cuida diligentemente dos seus filhos. Dos seus filhos.
Agora, queridos, há uma paz em nosso coração, há uma alegria e há uma segurança, porque nós fomos salvos, somos dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A vida eterna é nossa, e a vida eterna ela será plena. A vida eterna será sem dor, sem lágrimas, sem choro. Nós somos abençoados, nós somos. Então o chamado de Deus para você, que inclui a obediência, é um chamado também para abençoar a sua vida. E como nós temos sido abençoados. E da mesma maneira que nós somos chamados para ser abençoados, Deus nos chama também para repartir esta bênção. Deus disse para Abraão: seja tu uma bênção, seja você uma bênção, eu te abençoarei, mas seja você também uma bênção. O chamado de Deus é para abençoar, para ser abençoado e para abençoar. Mesmo porque também ninguém pode abençoar se não for abençoado. A graça de Deus, queridos, ela é muito sublime, muito grandiosa, muito especial, muito sobrenatural, para que ela não seja compartilhada. Eu era cego, agora eu vejo a luz do mundo brilhou em mim, não vivo mais nas trevas. Eu estava perdido, sem rumo nesse mundo, sem direção, sem saber o que vem depois. Eu fui achado. O cão de caça do céu me farejou, me perseguiu, me encontrou, me convenceu, bateu na porta do meu coração, não resisti e abri. Fui salvo, fui encontrado. Eu estava preso em meus pecados. O ser humano sem Cristo é escravo do pecado, não consegue vencer o pecado. Mas quando nós conhecemos o Filho, o Filho nos liberta verdadeiramente, nós somos livres. Eu estava em perigo, mas agora eu estou em segurança. Eu estava condenado, como diz o cântico, mas agora eu estou absolvido, aleluia. E eu preciso compartilhar este milagre, eu preciso repartir esta bênção. Por isso a nossa fé, ela não é estática, fria, indiferente. Pelo contrário, o amor de Cristo, ele nos impulsiona. O amor de Cristo nos empurra em direção às pessoas, para amá-las, para servi-las, para reproduzir este processo, para multiplicar este milagre, esta bênção que aconteceu conosco. Queridos, nesse sentido, o nosso chamado tem a ver com amor e com generosidade. Tem a ver com o quanto Deus tem nos dado e com o quanto nós temos investido no reino. Jesus te chama nesta noite para abençoar outras pessoas. Jesus te chama nesta noite para não viver somente para si mesmo. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Esta é a nossa missão. Você tem investido na eternidade, meu amado, minha amada? Onde você tem colocado o seu foco? Quais são os teus maiores objetivos? Onde você tem colocado a sua energia em coisas que a traça e a ferrugem corroem? Que você não leva naquele metro cúbico quando você parte deste mundo? Então pense nisso, abra o seu coração, invista em coisas eternas, invista no Evangelho, invista na evangelização, invista no discipulado, seja voluntário, seja ofertante, seja dizimista, use os seus dons, você é capaz, você trabalha, você tem uma profissão, Deus lhe deu condições, inteligência,
mão, braço, perna. Sabe por quê? Porque Deus foi generoso para conosco. Deus nos deu o bem mais precioso que Ele tinha. E esse bem mais precioso que Deus tinha chamava-se Jesus, o seu Filho amado, no qual Ele tinha o maior prazer. Então não encurte a sua mão, não entristeça o coração de Deus, para não servir ao reino de Deus. Por favor, não fique parado no conforto e na segurança da tua própria salvação. Ah, já estou salvo, meu nome já foi escrito no livro da vida. Não faça isso. Não faça isso enquanto o seu pai, enquanto a sua mãe, enquanto seu filho, enquanto a sua filha, seu primo, seu tio, seu vizinho, seu colega, ele está cego, caminhando no pecado e condenado, porque o salário do pecado é a morte. Não, nós somos chamados para multiplicar, para ser abençoado e para abençoar. Deus nos deu capacidades e inteligência. Deus nos deu os dons, habilidades e talentos. E Ele quer, e Ele se agrada, e Ele fica feliz quando nós colocamos em prática. Então adote uma pessoa para caminhar junto, para discipular, para evangelizar, para abençoar, para levá-la ao batismo. Experimente a grandiosa bênção de ser pai ou de ser mãe espiritual de alguém, porque você foi chamado também para abençoar. Eu quero encerrar essa palavra dessa noite voltando ao texto. E o texto diz assim: chamado de Abraão, no versículo 8, termina assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Sabe qual a palavra hebraica aqui do texto original? Senhor. E invocou Yahvé. Invocou Javé. Deus chamou Abraão para servi-lo como único Deus. Sabemos que o pai de Abraão veio lá de Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, uma sociedade pagã e politeísta. Mas Abraão ouviu, discerniu e obedeceu à voz de Deus, e fez de Deus o seu Deus, o seu único Deus. Ele viveu pela fé, ele foi obediente, e como consequência disso ele foi abençoado. Aliás, ele foi abençoadíssimo, e foi também um homem abençoador. Querido, querida, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Discirna no seu coração, e eu também faço esse exercício, quais são os deuses que estão concorrendo com o nosso Deus. Retire-se dele, afaste-se dele, que nós nos afastemos deles, e que nós retribuamos a Deus todos os benefícios que Ele tem nos dado, investindo tempo, energia, dinheiro nas coisas espirituais no reino de Deus. Quem pode nessa noite dizer: pastor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu quero adorar somente a Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero
também ser abençoado e abençoar outras vidas.